Então, meu amigo, eu tinha cantado essa pedra já de fato aqui no meu canal. Se você me acompanha, você viu eu falando sobre isso, sobre uma possibilidade que agora se mostrou real perante o que o Haddad falou. Sabe aquela treta toda do IOF que foi anunciado e depois foi desanunciado na mesma noite, imediatamente, uma coisa completamente patética, vergonhosa por parte do governo Lula. Tudo foi tratado de maneira que pareceu uma iniciativa do Haddad e da Simone Tebet, que a outra parte do governo, a saber, o Rui Costa, também ali o Sidônio Palmeira, a Gleisi Hoffmann, acabaram retrocedendo em relação a isso e forçando o Haddad a voltar atrás em suas ideias. Mas eu já tinha falado aqui no canal que eu acho muito improvável que o Lula não soubesse disso, que a equipe toda do gabinete ministerial do Lula não estivesse ciente do anúncio que seria feito a respeito desse aumento do IOF, porque é um tema muito grande, um tema muito relevante para ser decidido por apenas um ministério. E agora o Haddad confirmou as minhas suspeitas. Ele falou que essa mudança foi discutida na mesa do presidente da República e ele inclusive negou que ele havia excluído a SECOM dessa história e falou que a decisão foi do Lula no fim das contas, ou seja, a minha análise estava correta de fato. O Lula autorizou isso aí e o Fernando Haddad sempre foi o plano de fuga, o bode expiatório já escolhido para quando a coisa desse problema, queimar o cara nessa história para salvar a imagem do Lula mais uma vez. Só que o Haddad botou a boca no trombone e não deixou barato. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Então, o Haddad falou isso aqui, rebatendo as críticas a respeito dessa questão do IOF e tudo mais. Ele deu uma entrevista para o jornal O Globo, colocar aqui no domingo, tá certo, né? Domingo, dia 25 de maio. E bem que é o dia que eu estou gravando este vídeo. E o seguinte, né? A questão principal aqui. Quem sabia disso? Quem autorizou o anúncio do aumento do IOF? Bem, de acordo com o Fernando Haddad, ele fez aqui uma reunião com o Lula, não incluiu o Sidônio Palmeira nisso aí. E vamos lá, por que o Sidônio Palmeira tinha que ser incluído numa decisão técnica, uma decisão fiscal? É simples, tem que resolver o problema fiscal. Quais são as duas alternativas? Ou você aumenta a arrecadação ou você corta gastos. O que a SECOM tem a ver com isso? Com a decisão. Depois da decisão tomada, chama a SECOM e fala, olha, dá um jeito de melhorar a aparência dessa notícia que nós vamos ter que repassar para a população, porque não há o que fazer. A SECOM não vai conseguir equilibrar o orçamento por meio de propaganda, por meio de marketing, por meio de discurso, de campanha de Twitter, de Instagram. Não, o orçamento é uma coisa estritamente técnica. É só fazer as contas, fazer as projeções e tirar as conclusões, tomar as decisões a partir daí e nada além disso. Mas o Haddad disse o seguinte, né? Que a questão do Lula foi o seguinte, ele participou do debate aqui, isso foi debatido na mesa do presidente, olha só, e quem convoca os ministros para participar do debate ou não é o próprio Lula, e o presidente convoca os ministros que ele considera pertinentes para o caso. Essa é a atribuição do presidente da República. Então o que ele está falando é o seguinte, isso foi debatido com o Lula, foi apresentado para o Lula aceitou o que foi proposto, subscreveu aquilo ali, e o Lula não quis chamar o Sidônio Palmeira, poderia ter chamado, optou por não chamar por qualquer motivo que seja. Então o Haddad, não é como se o Haddad tivesse feito a revelia, tivesse feito sem o Lula saber, sem a equipe de comunicação. Todo mundo poderia saber, porque o Lula estava envolvido e o Lula aprovou de fato essa história. E aí fica uma saia justa para o governo, porque o que rolou, o que circulou de informação não foi exatamente isso. O que aconteceu de fato? O anúncio foi feito pelo Haddad, a Simone Tebet estava junto, a repercussão disso foi catastrófica. Aliás,
Especula-se que o Haddad esperou cair da tarde, o fechamento dos mercados para fazer o anúncio, para não ter uma repercussão imediata, porque digamos que 3 horas da tarde ele fizesse o anúncio. Você ia ver como o Ibovespa iria fechar, como o dólar iria fechar naquele dia. Então ele esperou o fechamento dos mercados, e aí eu não sei quem que orientou o Haddad a agir dessa forma, inclusive para que desse tempo de reverter alguma coisa caso a repercussão fosse muito negativa, caso os ânimos ficassem muito alterados, coisa que de fato aconteceu. Então, poucas horas depois do anúncio, o Ministério da Fazenda recuou em parte desse decreto, principalmente aquela parte que foi interpretada como sendo um controle de câmbio por parte do governo. E quem pressionou para isso aí foi a equipe, o núcleo duro do governo Lula, o Rui Costa da Casa Civil, Sidônio Palmeira da SECOM, o próprio da SECOM, e a Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais. O Haddad estava indo para São Paulo e acabou não participando presencialmente dessa reunião. Dizem que ele participou online disso aí. E, de fato, aqui, né, o Haddad falou que o recuo também, o recuo estratégico na mandioca dele foi também absolutamente técnico, algumas horas depois do anúncio aqui e tudo mais. Não tem muita explicação a esse respeito do recuo. Falar que por questões técnicas, eu já falei também aqui no canal que não é convincente isso aí, não tem como demonstrar empiricamente que o governo não sabia disso, a não ser por incompetência. Por quê? Dava para mensurar o impacto que isso teria nos mercados. Inclusive, o Gabriel Galípolo tinha falado disso lá atrás, falou sobre, enquanto presidente do Banco Central, também, aliás, quase presidente na virada do ano passado, ele já tinha falado, olha, se colocar esse negócio de IOF nas transações internacionais, remessa de valores, enfim, o mercado vai interpretar isso como controle de câmbio. Então, nem dê a ideia, nem fale, esqueça, enterre esse assunto para evitar o problema. Não ouvir o Gabriel Galípolo, meu xará, deu no que deu, essa é a verdade. Mas, agora resta claro, resta evidente que o Lula tinha plena consciência, de fato, do que estava acontecendo em relação ao IOF. Provavelmente mais ministros participaram dessa conversa também, e aí a gente não sabe quem que estava ali para referendar essa história. O que a gente sabe é o seguinte, caiu no colo do Haddad. Como era de se esperar, uma coisa bastante explosiva, cuja culpa não poderia ser atribuída ao Lula apenas, é claro, falar, não, isso aí foi ideia do Lula. O pessoal até gosta de pintar o Lula como sendo um ignorante econômico, coisa que provavelmente ele é, mas justamente para blindá-lo nesse tipo de situação. Crise do Pix não foi culpa do Lula, foi culpa de comunicação do Ministério da Fazenda. Taxinha das blusinhas? Culpa do Fernando Haddad, nunca é culpa do Lula. E agora o negócio do IOF também caindo no colo do Haddad. Só que dessa vez ele resolveu falar, mandou a real. O tema foi discutido na mesa do Lula. Se eu cheguei a falar, se eu cheguei a anunciar, é porque o Lula autorizou. E se eu tive que voltar atrás depois, é por canelada do governo, não por opção minha, porque a decisão dele foi técnica desde o princípio. Mas é aquela história, um governo completamente descontrolado, um governo sem rumo e acaba fazendo essas trapalhadas. Parece que o Haddad, contudo, não quer ficar recebendo a culpa completa nessa história. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.